surgiram alguns relatos de que os casos de Covid têm aumentado nos Estados Unidos. O que realmente aconteceu e o que a gente pode esperar aqui para o Brasil? Olá pessoal, eu sou o professor Sócrates Matos, esse é o canal Descomplica Mais, o canal que simplifica as ciências da saúde para você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não te custa nada e nos ajuda bastante. E não deixa de comentar, me dizer o que é que você pensou do vídeo, quais são suas considerações, eu sempre respondo os primeiros comentários. E uma coisa, hein? Gostou? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, porque isso, além de ajudar o canal, pode ajudar a esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Dessa vez eu vou te mostrar aqui em gráficos como é que está a pandemia nos Estados Unidos e como a gente pode comparar os achados de lá com o que aconteceu aqui no Brasil. Aqui a gente olha um gráfico sobre os novos casos de Covid nos Estados Unidos. Já está regulado para ser proporcional à população, porque vocês vão ver que eu vou comparar com o Brasil também. E eu ajustei para ser semanalmente, porque às vezes de um dia para o outro tem alguns picos que tem a ver com a notificação, então eu ajustei para ser semanalmente. O que a gente está vendo aqui? Casos confirmados. Vejam que tinha picos e baixas, né? Aqui a gente está vendo em abril de 2020, né? Aqui nós estamos vendo em julho de 2020, nós temos o pico maior de casos novos por semana nos Estados Unidos em janeiro de 2021, né? E veja que aqui em junho de 2021 a gente teve um dos momentos com menor número de casos novos. E aqui agora, atualmente, né, no final de agosto, a gente está tendo uma elevação, ó, que começou no final de junho até chegarmos aqui no dia 30 de agosto, né, no dia 29 de agosto. Tem tido uma elevação grande e consistente no número de casos novos nos Estados Unidos. Sim, é verdade, ó, houve uma grande elevação e isso tem sido muito atribuído à variante Delta. Agora a minha dúvida é, nesse último pico aqui que a gente está vendo, nessa elevação, também elevou-se o número de mortes? Então eu vou só substituir aqui no gráfico, ao invés da gente olhar o número de casos novos, eu vou botar aqui casos de mortes confirmadas. Olha o que foi que aconteceu. A gente teve aqui nos últimos tempos também, né, um número de casos elevando e houve uma elevação do número de mortes confirmadas, bem menor do que o pico que a gente viu de número de casos. Veja que naquele outro, quando a gente olhou aqui em janeiro de 2021, a gente teve também uma grande elevação no número de casos, mais ou menos como a gente está vendo aqui. Lembrando, hein, que eu estou avaliando proporcionalmente a população por semana. Aqui eu tive um pico de mortes confirmadas bem menor. O que eu quero ver aqui agora? Eu quero comparar o número de casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos e eu quero comparar com o Brasil, para a gente ver o perfil dos dois. Olha aqui, o Brasil é o verde e os Estados Unidos é esse vermelho aqui. O que a gente está vendo? Quando aumenta nos Estados Unidos, no Brasil diminui. Tá vendo? Aumentou no Brasil, nos Estados Unidos diminuiu. Aqui, por exemplo, em junho. Vamos ver aquele grande pico que teve nos Estados Unidos. Aumentou bastante, no Brasil a gente estava aumentando, mas de forma bem mais moderada. Ultimamente a gente teve grandes picos no Brasil e os Estados Unidos diminuindo. Ó. A gente olha aqui no dia 23 de junho, os Estados Unidos teve proporcionalmente à população um número de casos novos muito menor do que no Brasil. Agora no Brasil a gente está decaindo casos novos e os Estados Unidos tiveram essa elevação aqui interessante. Vamos olhar se também quando a gente olha mortes confirmadas a gente tem um perfil semelhante. Então a gente está caindo drasticamente o número de mortes associadas à Covid e os Estados Unidos aumentando. Vamos dar uma olhada aqui com relação à vacinação, né? Pessoas vacinadas, comparando os Estados Unidos e o Brasil. Se a gente levar em consideração a primeira dose da vacina, o Brasil está com um pouco mais de 62% da população vacinada e os Estados Unidos com 60%. Eles começaram bem mais cedo, deram muito mais ênfase, mas a gente tem uma capilaridade para vacinação no Brasil impressionante. Tendo vacina, a gente consegue vacinar uma quantidade muito grande. Do ponto de vista da primeira dose, estamos bem parecidos com os Estados Unidos.
Agora vamos dar uma olhada com relação a pessoas completamente vacinadas. Completamente vacinadas, os Estados Unidos têm em torno de 51%, né? Pouco mais de 51%, e o Brasil tem chegando a 28%, né? Não temos nem 30% das pessoas completamente vacinadas. Uma diferença importante dos dois países está aqui, porém, quando a gente fala de vacinação, na primeira dose o Brasil já conseguiu vacinar bastante. A grande questão é, essa vacinação que o Brasil já fez de forma tão consistente ultimamente, vai ser suficiente para impedir essa inversão que a gente está vendo aqui? O Brasil caiu. Lá na frente, quando os Estados Unidos decaírem, será que a vacinação no Brasil vai ser suficiente para, ao invés do Brasil elevar a concentração, como aconteceu nos outros momentos, isso não acontecer, tanto de Covid quanto em casos de morte? Agora que a gente já fez essa análise gráfica, eu quero chamar a atenção de alguns pontos de alerta e alguns pontos de esperança com relação à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Primeiro ponto de alerta: como a gente viu, geralmente os novos casos de Covid têm sido inversamente proporcionais nos Estados Unidos e no Brasil. O que é que eu estou falando? Quando lá sobe, aqui tende a decair. O problema é, quando lá decai, aqui tende a elevar. E como a gente viu nos últimos gráficos, ultimamente os números de novos casos de Covid têm aumentado bastante nos Estados Unidos, e no Brasil a gente ainda está com um número mais baixo, né? Com tendência a decair. E o ponto de alerta é para a gente saber se essa inversão vai acontecer, ou seja, quando lá os números de novos casos decaírem, se aqui a gente vai ter um pico de elevação de novos casos. E um outro ponto de alerta é com relação à variante Delta. A gente tem que estar atento a esses dados, tanto em outros países quanto aqui no Brasil, para que a gente consiga monitorar. O objetivo de todo mundo é que nossa vida volte ao normal o mais breve possível, mas o risco é muito grande. A gente já viu nessa doença que ela é meio traiçoeira. Então o que a gente tem que fazer? Monitorar os casos novos, monitorar os óbitos e ficar atentos à variante Delta. Agora a gente vai falar dos pontos de esperança. Afinal, é sempre legal falar de coisas boas, né? O primeiro ponto de esperança que eu queria chamar a atenção é que, dessa vez, a gente viu lá no gráfico de mortalidade que, apesar do número de casos novos terem aumentado bastante lá nos Estados Unidos, o número de óbitos não acompanhou. E isso, dentro desse contexto, é um cenário muito bom, né? O mais grave de tudo é quando a gente perde vidas por causa dessa pandemia. Se o número de casos aumentarem, mas forem casos moderados e leves, é um cenário bastante interessante para esse momento. E isso a gente observou. Talvez aqui a gente tenha um perfil diferente também, né? Mais um ponto de esperança é o seguinte: a nossa taxa de pessoas completamente vacinadas ainda está em torno de 30%. Que é bem menor do que a dos Estados Unidos. Só que, como a nossa taxa de primeira dose está alta, quando chegar o tempo dessas pessoas tomarem a segunda dose, esse número vai elevar bastante e esse cenário vai melhorar. E isso é um grande ponto de esperança. Quanto mais pessoas vacinadas, a gente espera que a gravidade da pandemia reduza-se bastante. Com a população no Brasil também muito vacinada, a gente até pode ter uma elevação do número de casos novos, até com relação a outras variantes que podem surgir. Mas o mais importante é que o número de casos graves e de óbitos por coronavírus reduza bastante. E o último ponto de esperança é que a cultura de vacinação sempre foi muito forte no Brasil. A gente sempre fez campanhas de vacinação que atingiam o alvo de 70%, 80%, 90% da população completamente vacinada. E eu espero que a gente continue desse jeito. Essa pandemia foi uma das situações de saúde mais graves que a nossa geração encontrou e a melhor alternativa que a gente tem até agora é a vacinação. A gente tem visto isso em outros países que estão voltando à vida normal. E essa cultura de vacinação brasileira, ela tem que prevalecer para que a gente tenha cada vez menos casos graves de Covid e a gente consiga se livrar logo dessa pandemia o mais rápido possível. E eu espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.